A paz do Senhor, irmãos e amigos do podcast De Olho na Fé. Estamos aqui hoje com a pastora Cida, da Assembleia de Deus Adebrais. Bom dia, pastora. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Pastora, é um prazer tê-la senhora aqui conosco, né? Uma mulher que está fazendo diferença no reino de Deus. Amém. E para isso nós vamos deixar aqui um salmo de referência para as pessoas que estão nos assistindo. Está o Salmo 23, que fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu vou deixar só esse versículo para a sua meditação, para falar para você que o Senhor é o teu pastor e nos momentos da tua angústia Ele não te faltarás. No momento da tua tristeza Ele vai estar contigo. No momento do teu desespero o Senhor estará segurando as tuas mãos. Amém? Amém. Pastora, é um prazer tê-la aqui conosco. Prazer é meu, pastora. Pastora, me conta, como foi que surgiu esse ministério na Adebrais? Como foi que surgiu a pastora Cida? Eita! Pastora, é uma caminhada de muito tempo, né? A gente vem caminhando há muito tempo. Antes do programa, eu estava te contando um pedacinho da história. Praticamente nasci num berço evangélico. Minha irmã, desde pequenininha, foi numa igreja. Os meus pais foram lá ver o que os crentes estavam fazendo com a cabeça da minha irmã. Estava mudando a cabeça dela. Minha mãe é muito católica e ela fez uma promessa com meu pai. Nós vamos lá, mas não vamos deixar eles contaminar a nossa cabeça de jeito nenhum. Foram na igreja, quando eles acordaram para a vida, os dois já estavam lá na frente com a mão levantada, aceitando a Jesus. Daí então foi uma caminhada, né? Uma trajetória. A gente morava no interior, voltava para a cidade. Morava um período na colônia, voltava para a cidade. Aí teve um período de tempo que não dava mais para ficar no interior, então vamos morar na cidade. E quando eu estava morando nessa cidade, chegou um novo pastor. Aí esse novo pastor chegou lá com um filho solteiro. Aí gostou da Cida. Aí a gente acompanhou o ministério do pai dele, que hoje eu cheguei aonde estou. Eu acompanhei o pastor. E na minha mente, na dele, vamos casar para nós ter a nossa vida. Não vamos acompanhar o pastor, não vamos acompanhar o pai. Vamos casar e ter as nossas coisas, porque a vida inteira eu acompanho o meu pai e nunca tive nada, nunca tivemos nada. Então eu quero casar para ter as minhas coisas, ter minha casa, ter minha vida. E parar com esse negócio de mudança. E pastora, e esse desafio de ser uma mulher assembleiana, tocando uma igreja hoje, a Assembleia de Deus Madureira é uma igreja de referência no nosso estado, né? Me fala um pouco desse desafio, porque nós ainda temos muito preconceito ainda no meio evangélico de uma mulher à frente de um ministério. É difícil para uma mulher pastora, imagina para uma mulher pastora e dirigente de uma igreja. Fala um pouquinho para nós a respeito disso. Então, aí cheguei ao ponto que estava te contando, o meu sogro pastor faleceu, meu esposo ficou tomando conta da igreja por um período de 6 anos, aí ele também, o Senhor o recolheu. E agora, o que nós vamos fazer com a pastora Cida? Porque eu era muito ativa na obra, sempre fui muito ativa, muita programação com as mulheres, incentivava, e quando as mulheres vêm, traz o esposo, traz a família, traz tudo. Então os maiores cultos, na verdade, os maiores cultos eram conduzidos pelas mulheres. Então a igreja lotava, e meu esposo tinha uma mania de dizer assim, chama o povo, quando você chama ele vem, eles ouvem a tua voz, eles vêm. Então eu tinha aquela ligação. E quando ele faleceu, e agora? O que nós vamos fazer com a pastora tão ativa na obra? Vamos jubilar? Vamos fazer o quê? Tirar ela de tempo? Não dá. A minha liderança, que é o bispo Samuel Ferreira, conversou com os demais bispos, né, que tem um colégio de bispo, e eles disseram assim, nós pregamos tanto sobre mulher, que Deus usa, que Deus faz, e agora o esposo faleceu, o pastor, nós vamos pegar a pastora e vamos encostar a pastora? Eu acho que isso não é certo. Vamos orar. E não dava muito tempo de orar. Era vindo de São Paulo para Rio Branco. Nesse intervalo, chegaram no aeroporto, eles ficaram orando sem saber o que fazer. Eu lá chorando o luto, né? E os pastores que foram buscar, os nossos líderes, que eles ficaram em reunião, conversando, tentando encontrar uma solução, ligando para os mais bispos que ficaram, para saber como é que ia fazer.
todos eles se uniram, não, vamos colocar a pastora Cida para pastorear. Como é que é esse desafio, pastora? É Como fácil, é que não. é esse desafio? Não é fácil, Estar à frente não, de uma mas obra. assim, nada na vida é fácil. Nada, ser advogado, você sabe. Vida do crente também não é fácil. E a né? vida do crente ainda o inimigo trabalha mais para travar. Dobrado. Para travar. É. Mas o bom é que quando isso aconteceu, o povo recebeu, o povo aceitou, os pastores, os homens aceitaram. E eu não sabia, mas tinha um grupo de mulheres orando numa das salas da igreja, pedindo para Deus mudar os estatutos. Que era só pastores, agora vão mudar os estatutos. Eu costumo dizer assim, como a filha de Zelofiate, que não tinha direito à herança, Sim. elas foram até Moisés e adquiriram o direito, né? Elas reivindicaram e elas tiveram direito à herança. E as mulheres oravam, eu só queria chorar, né? Eu estava só chorando. E quando elas oraram, fui empossada e a partir daí comecei a trabalhar para o Senhor Jesus mais do que eu já trabalhava. Eu não sei, você sabe, né? Mais ou menos como é que funciona. A mulher parece que tem que trabalhar 10 vezes mais. Dobrado, porque e a retaliação, e a aceitação, esses desafios hoje da modernidade. Sim. Mas assim, hoje eu observo que a mulher está muito mais em evidência. A gente vê grandes pregadoras, a gente vê mulheres com dons de palavras, de profecia, apesar da resistência, vamos dizer assim, pelo lado masculino, da aceitação, né? Porque a gente ainda ouve algumas pessoas dizer assim, mas na Bíblia não tem mulher pastora, não tem mulher isso, não tem mulher aquilo. Né? Eles buscam muito isso. A gente tem que estar provando o tempo todo. O tempo Mas inteiro. assim, eu não ligo para essas coisas. Porque houve um processo na minha vida que Deus trabalhou muito. Eu era esposa de filho de pastor, automaticamente fui esposa de pastor, mas eu não aceitava aquilo. Quando as pessoas faziam qualquer coisa que me desapontasse, que me desafiava, que me chateava, eu já deixava o cargo e já queria sair correndo e puxar meu esposo. A gente não precisa disso. A minha fala era isso, a gente não precisa disso. Eu não vou ficar aqui sendo pisada por ninguém, eu não vou ficar aqui com pessoas puxando a minha cadeira, mas não é puxar a cadeira só na mente, é puxar a cadeira literalmente. Teve uma vez que a pessoa puxou a cadeira que eu caí numa reunião. Misericórdia. Puxou a cadeira, uma jovem com brincadeira, mas ela puxou minha cadeira que eu caí no meio do povo que estava ali em volta. Eu falei, não preciso disso. Eu trabalho, eu sei me cuidar, você me conheceu trabalhando, eu não preciso estar em um ambiente que as pessoas não me aceitam. E Deus estava me moldando. E foi tão interessante que o Espírito Santo me lembrou quando eu recebi a cadeira de pastora-presidente, a primeira pastora-presidente da nossa Assembleia de Deus de Madureira, Adebras, que o Espírito Santo me lembrou, lembra que te puxaram a cadeira, porque eu estava te treinando, que eu tinha uma cadeira de honra preparada para ti. Mas até essa cadeira chegar, a gente cai de muitas cadeiras. E as feridas, como é que foi isso? Essa questão uma das foi isso já. Começou aí, não quero, apanhava muito. Eu precisei passar um processo de dor, porque eu pedi para Deus, falei assim, essa Cida, ela não vai? Então o Senhor pega essa Cida, mata e faz outra, porque essa não vai. E eu orava, minha mãe, minha filha. Era uma Cida tipo meio Pedro, assim, Pedrãozão. Aquela Pedro. Tipo assim, vou chutar e Deus o pau, molda, vou cortar né? a orelha, vou dar o coice. Exatamente. Mas também a Cida João, que se feriu muitas vezes, né, na batalha. E eu era aquela pessoa que fazia as coisas, mas eu era apaixonada por Jesus. Eu tinha uma ligação muito forte. Jesus não vai fazer nada? A minha oração. Enretava por pai, né? Tu não vai fazer nada? Fazer igual uma pastora que eu conheço que diz assim, ninguém faz nada pra mim não, que tudo eu enredo pro meu pai. Olha aí, papai, você tá vendo, né? Entendeu? Então era isso. E quando chegou a oportunidade de estar à frente da Adebras como pastora-presidente, sabia que não ia ser fácil, mas o pai já vinha preparando o ambiente, o pai já vinha preparando a pessoa, o pai já preparou a casa. Muitas mulheres hoje eu tenho de oração. Tive no momento da dor lá que eu precisei e tenho hoje. Como eu estava falando, eu passei um período de hospital, fui ficar internada. Jesus apareceu para mim, porque eu era tão assim que eu falava, Senhor, eu não aceito que o Senhor envie anjos. Eu quero a sua presença, não manda anjo, eu quero o Senhor. E eu senti Deus
chegando naquele leito de enfermidade e falando, eu estou aqui, você pode dizer. Como foi essa experiência de Forte. sentir a presença do Senhor? Forte. Era um momento assim que, tipo, eu quero desistir, Senhor? Não, no hospital ali já eu estava assim, querendo ser transformada. Eu estava pedindo uma transformação. A desistência já tinha acontecido muito. Ali no hospital, internada, passando por aquele momento de angústia, eu já estava querendo só a presença dele para ter uma conversa real com ele. Foi quando Vem ele... cá, vou puxar a cadeira aqui. Exatamente, exatamente. Eu estava amarrada, porque eu tinha acabado de ter o bebê. E eu estava tendo hemorragia interna, não tinha como. E o hospital não tinha muito recurso. Sim. Colocaram uma bolsa de gelo, me seguraram. E eu pedindo Jesus, a presença dele ali. Aí quando a presença dele chegou no ambiente, tudo mudou. Tudo mudou. E a enfermeira que estava do lado, ela viu as lágrimas correndo. E ela falava, Cida, o que está acontecendo? Está muito doente. Eu dei só sinal para ela. Que agora eu estou numa conversa. E eu não posso ser interrompida. Aí ela ficou do lado, saiu. E eu tive uma conversa com Jesus aquele dia ali. Tive uma conversa com Jesus. E eu falei, Senhor, a partir de hoje, muda a minha vida. Que eu venha ficar surda para não ouvir as conversas. Que eu venha ficar cega para não ouvir o gesto. E que eu venha ficar muda para não falar aquilo que não é para me falar, para prejudicar vidas. Eu quero ser uma pessoa que prega, não em palavra, mas em atitude, em gesto, em posicionamento. Que prega no seu viver, no seu modo de ser. Não é aquela pessoa mais que chegava em um ambiente e que mudava com o seu jeito de falar, com atitudes ruins, grosseiras. Sim. Teve uma vez que eu cheguei no hospital para levar um dos meus filhos, o mais velho, e o médico não estava, eu cheguei e falei assim, os médicos vêm para dormir ou para atender? Foi uma palavra tão forte que no outro dia o prefeito da cidade estava na minha casa. O que aconteceu? Eu vou mandar funcionário embora. Aquela pessoa que chegava... mulher de Deus, pastora, aí você lança uma palavra não dessas dava, pessoas, tipo não assim... dava. Até hoje, tá quando eu vou... tem algo na contramão disso tudo, Não né? dá, porque você é uma liderança, você tem que ter uma palavra que a pessoa que está ali te atendendo, se ela está com má intenção, ela muda a atitude através do seu comportamento. Bom dia, na paz do Senhor Jesus, tudo bem? Então, eu sou fulano de tal, vim aqui para ser atendida assim, assim. Vocês estão bem? Vou conversando. Hoje é assim, antigamente eu chegava, alguém vai me atender? Não, não sei o quê. Então, houve uma mudança, um preparo, um quebra-cara. E quando eu fiz o acordo, a conversa com Deus, foi, me muda, Senhor. E o Senhor falou para ti, como falou para Pedro, apacenta meu rebanho. Conversou Cida, comigo. Apacenta meu rebanho. De hoje em diante vai ser assim. Sabe qual é a palavra mais forte que ficou guardada na minha mente? Não se defenda de nada. Porque enquanto você se defende, eu me retiro. Quando você fica calada, eu te defendo. Eu te protejo. Então, às vezes eu vou para falar alguma coisa, a voz de Jesus aquele dia, tu vai mesmo se defender? Eu, não, Jesus. As pessoas falam assim, pastora, toma uma atitude. A senhora pode fazer isso e isso. Eu falo, mas eu vou esperar o Pai fazer. Eu vou esperar o Pai confia, fazer. A palavra de Deus fala, né? Que totalmente quem confia no Senhor são como os montes de Sião. E o texto que você leu, Salmo 23, é um dos salmos que eu mais admiro. Quando Davi ele pede para Deus preparar uma mesa, mas antes dessa mesa, ele pede, unja a minha cabeça com óleo. Por que ungir a cabeça? Esse ritual de colocar esse azeite na cabeça da ovelha era para que bichos não pousassem na cabeça e entrassem aos ouvidos e ali formasse algo pior. Então, antes de nós sentarmos com alguém para provar quem somos, porque sentar na mesa do inimigo é você dizer para o inimigo, olha inimigo, você está na minha mesa. Aquele grau de, mas Senhor, unja a minha cabeça com óleo, porque eu quero servir. Eu não quero apontar. Eu não quero colocar aquilo que estava dentro de mim. Está vendo? Vocês não me ajudou, agora vocês estão aqui na minha mesa. E não é isso. É para dizer o mesmo pastor, o mesmo Deus que me moldou, que me mudou, que hoje eu estou servindo, Ele pode fazer o mesmo para você. E para a gente sentar nessa mesa, precisamos sim que o azeite do Senhor seja derramado sobre a nossa mente, sobre a nossa cabeça, para que nenhum bicho
pouse sobre nós e nos contamine. O que é isso? Palavras negativas. E até palavra que parece ser positiva. Que tem pessoas, a senhora sabe quem a senhora é? A senhora é uma pastora presidente. Se isso sobe para a minha cabeça, se isso me enche de orgulho, aí é a queda do ser humano. A queda do ser humano acontece quando ele se sente o grande. Eu tenho muito medo quando eu converso com as pessoas e ela diz, pastor, eu sou grande. Eu falo, meu Deus. Grande aonde? Grande é o Senhor. Grande é Ele. Meu ministério é grande. Grande é Jesus. Grande é o pastor que nos chamou para fazer essa grande obra. Nós não somos nada. E quando nós vemos alguém atirando pedra no outro que quebra, a pessoa fala, tá vendo? Deus quebrou. Eu falei, gente, o nosso cristal como líder ainda é mais fino do que o do nosso irmão. Se o dele quebrou, imagina o meu, imagina o seu, como liderança, algo tão especial que Deus escolheu para nós sermos. Ô pastora, a senhora hoje na liderança de uma igreja tão grande, lidando com pessoas, homens e mulheres, a senhora entende que hoje existe mais perseguição, os crentes eles são contra os outros crentes, mais do que as pessoas do mundo? Porque eu ouço muitas vezes, muito testemunho de gente assim, meu Deus, eu estou dentro da igreja, não era para acontecer isso, não era para acontecer aquilo, essa perseguição, essa fofoca, as pessoas tentando puxar o meu tapete, puxaram a sua cadeira literalmente. A senhora entende que hoje isso é mais evidente do que antes na igreja? Eu acho que sempre teve. Eu acho que como é o meu período, eu vou falar por mim, tá? Tenso. É tenso, mas a perseguição sempre aconteceu. Sempre aconteceu. É lógico que estamos no fim do tempo. Satanás sabe que Jesus já está voltando. Então vai intensificar mais isso. Intensifica. Lógico, é difícil. Outro dia eu estava conversando com um grupo de pastores, eu estava dizendo assim, nós vamos perder para nós mesmos? Pastores? Ou seja, crentes brigando com crentes, vamos perder para nós mesmos. Nós tínhamos que se unir para brigar contra as astúcias ciladas do diabo. Agora, contra nós, o ministério A, B ou C é mais forte do que o outro. Não, gente. Não é para isso que nós fomos chamados. Eu estava falando até sobre um comentário, né? Não sei se você sabe que nós acabamos de ter a Marcha para Jesus, Sim. Que foi uma união das igrejas. Sim. Aí uns próprios clientes falaram assim, nossa, mas está gastando dinheiro com tanta gente precisando. Eu lembrei do discípulo que chegou para Jesus. Não é melhor pegar esse dinheiro e vender e dar para os pobres? Então tem pessoas que veem com esse pensamento, mas na verdade não quer dar para os pobres, nem ajudar nos hospitais, porque não foi para o ministério dele, porque não foi para ele. Aí vai querer o quê? Acusar. Falei, gente, nós estamos começando... Lembrando que quem pediu o dinheiro foi quem traiu Jesus. O próprio Judas, quem estava preocupado de dar o dinheiro. Então né? a gente tem que ficar atento com o que até com as falas, que às vezes vem contra nós mesmos. Quando eu falo assim, para que esse dia está sendo gasto? No que não precisava. Nós só com a sola do sapato a gente saía por essas ruas evangelizando, precisava gastar dinheiro. Peraí, gente. Tem tudo um preparo, tem tudo uma segurança. Não é porque é o povo de Deus que nós não precisamos de segurança, vamos atravessar com criança na ponte, vai muita gente ruim, querendo mal, então por que nós também não vamos ter proteção? Porque também o governo não poderia também estar gastando com a gente. E ele fez isso. Então eu louvo a Deus, tem perseguição, mas tem pessoas que levantam, cheia da unção de Deus, de autoridade de Deus, e que vai para cima e que faz acontecer. Como é que a senhora vê hoje os profetas do nosso tempo hoje? A senhora acha que eles estão trazendo realmente a mensagem da volta de Jesus, dos fins dos tempos? A senhora acha que nós estamos presenciando isso, vivenciando realmente isso? Eu vou dizer que nem o profeta que reclamou, só tem eu. Aí o que apareceu para ele a voz? Ainda existe 70 que não se curvaram. Tem muitos brincando, mas Deus já está levantando um povo. Tem os Elias, tem os Eliseus da vida, que não teme, que faz acontecer. Então existiu, sempre vai existir. É lógico que pessoas brincam, como sempre brincaram, mas eu ainda continuo acreditando que existem muitos homens e mulheres de Deus falando a verdade. Falando a verdade. Só que assim, a gente tem que estar atento a tudo. A gente tem que estar atento a tudo.
Eu entendo quando é Deus usando, porque as pessoas veem a Mas é o pastora, discernimento, né? vê a pastora, ele vai falar, pastora, vai acontecer isso, isso e isso. Eu, será, Senhor? Tenha misericórdia de mim, eu vou julgar um pouco aqui. Eu me preparo para isso, mas às vezes a pessoa, no calor da emoção, eles querem falar algo além daquilo que Deus mandou. Sim. Então a pessoa fica naquela expectativa, às vezes não acontece, e em vez de confiar também, não confia no profeta, eu confio em Deus. Eu pego a vez, se eu ver que é algo que não é de Deus, a pessoa está profetizando, eu estou repreendendo, isso eu não aceito, isso eu não aceito, isso eu aceito, e eu estou precisando, eu estou buscando, eu quero isso para a minha vida. E é isso, pastora. E qual é o recado que a senhora deixaria hoje para aquela pessoa assim que está meio assim desacreditada, vamos dizer? Porque tem muitas pessoas que estão abandonando ministérios, muitas pessoas que estão saindo das igrejas, pessoas que estão se sentindo humilhadas, execradas, vamos usar essa palavra que eu sei que é bastante forte, mas tem gente que está saindo muito ferida. E saindo da igreja e voltando para o mundo, porque diz, no mundo as pessoas estão sendo melhores do que as pessoas estão na igreja. Qual é o recado que a senhora deixaria para essa pessoa que está com esse coração ferido, magoado, desacreditado? Diz assim, olha, eu confio em Deus, mas eu não quero mais estar no meio dos... Foca na cruz. Foca em Jesus. Jesus não decepciona ninguém. Foca em Jesus. Para de mimimi. Porque as pessoas, elas vão querendo algo do outro. E quando eu fico esperando algo de você, eu vou me decepcionar. Quando eu estou firmada na cruz, em Jesus, é o que eu estou te dizendo, a gente não se decepciona. Jesus, ele não decepciona ninguém. Hoje a gente não ganha alma na igreja. Hoje a gente troca. A da igreja fulano tal vai para a igreja do tal. Aí quando não está bem aqui, ela vai para o outro. Quando não está bem no outro, vai no outro. Se decepciona com tudo. Quando é de Deus, Deus vai falar contigo. Deus não falou com você? Falou. Deus falou com você. Você não precisou de rebeliar, você não precisou de se revoltar, você não precisou de chutar nada. Chegou o momento que aconteceu algo e que você viu que agora era o momento. Você foi para um determinado local e hoje você é feliz, você trabalha ali, você faz a obra de Deus com gratidão, com uma alegria. Então, assim, as pessoas hoje estão trocando muito também, estão esquecendo de focar na cruz. Foca em Jesus. Jesus, faça que não for para me ficar aqui, que aconteça uma situação, que eu venha sair, mas não sair uma pessoa revoltada, rebeliada, ou triste, ou magoada, porque eu confiei demais. A gente confia mesmo. Confia no Senhor, a palavra do Senhor Jesus. De onde me virá o socorro? É da igreja tal, é da igreja tal? Não, o socorro vem do Senhor Jesus. Mas dizendo isso, também eu não quero dizer que a pessoa ela tem que estar num lugar sendo humilhada, sendo maltratada. Vai para um lugar que você se sente bem, que você ame estar ali, que você tem paz estar ali. A gente também tem visto muitas pessoas, às vezes, que saem de um ministério para outro, procurando glória, procurando ascensão, procurando mídia, Existem né? muitas pessoas, e você não sabe por que aquela pessoa está procurando mídia, se está ferido, se está magoado, se está machucado. Porque a igreja, eu sempre falo, que ela é um pronto-socorro. Ela é um pronto-socorro. O bom samaritano, ele está passando e encontra um ferido. Ele pega aquele ferido e leva para um local e ele diz para a pessoa que está ali cuidando, cuide dele, eu vou pagar para você cuidar dele. Eu me vejo essa pessoa sendo paga por Jesus para cuidar dos doentes que chegam na igreja, como pastor. Então eu estou ali cuidando das pessoas feridas que chegam. Só que dentro de um hospital tem muitas pessoas doentes e tem doenças contagiosas. E tem doenças que é muito perigoso, até mesmo para nós, a igreja os líderes, o os hospital pastores. das doenças na alma, Sim. né? O que você tem que fazer? Você tem que colocar uma máscara, uma luva, você tem que fazer de tudo para não se contaminar como líder. Porque senão você pega a carga do outro para si, como diz aquela esponja, que pega tudo o líquido para si, e é perigoso até a liderança ficar doente e começar a adoecer os outros que estão ali. Então, o líder tem que ser separado, tem que estar protegido, revestido através de oração, com um grupo de intercessores, ajudando para que ele cura cada um. E os doentes que estão ali, tem que ter muito cuidado, separa a doença daqui, a doença dali, você vai o quê? Conversando, fazendo um discipulado. Ó, você chegou aqui na igreja, chega uma pessoa lá na minha igreja, pastor, eu quero vir para a igreja da senhora, eu quero ser a sua ovelha, mas tu está vindo aonde? Eu estou vindo da igreja tal.
Mas o que aconteceu nessa igreja tal? Ele falou, pastor, eu não me dou bem lá porque o meu estilo é assembleiano. E lá tem um estilo que eu não me adapto. Tudo bem. Só que deixa eu falar. Você está vindo? Estou vindo. A nova igreja que você vai entrar aqui agora, tem pessoas doentes, tá? Pessoas feridas. Tem os fofoqueiros, caluniadores, os que não aceitam o reteté, um que gosta só do reteté, não aceita o calado. Então, tem vários tipos de pessoas. Você está aqui, você cria o teu modo de ser, o teu estilo mais firmado em Jesus. Estamos aqui com a pastora Cida, eu tenho a agradecê-la, uma mulher extraordinária, de um testemunho assim, lindo. A gente poderia passar aqui horas conversando, eu acho que o assunto nem se esgotaria. Mas eu quero agradecer a sua presença hoje. Curta a nossa página, compartilhe, envie para mais um. E eu vou pedir para a pastora Cida orar para nós, orar para você que está precisando de uma oração. Amém, pastora? Amém. Senhor, neste momento de oração, quero te louvar a ti, Senhor, pela vida da tua serva que nos lançou o convite para estar contando um pouquinho, resumidamente, tudo o que o Senhor fez através das nossas vidas e até onde chegamos. Pai, através dessa programação, Pai, eu quero abençoar os teus filhos, as tuas filhas que estão do outro lado da telinha, nos ouvindo neste momento, que toda palavra que foi dita aqui serva, Senhor, para que essa pessoa reflita o que está acontecendo com ela, o que o Senhor pode fazer através do teu poder, da tua glória, porque o Senhor é poderoso. Continua abençoando o ministério de cada um dos teus filhos, sustentando, dando da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém.